meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos concluir o nosso estudo do módulo 11, que fala sobre bioacumulação. Antes de começar o papo sério de hoje, porque hoje vai ser mais sério do que o comum, gente, porque hoje eu vou mostrar para vocês o quanto nós, seres humanos, somos nocivos para o nosso planeta. E é muito triste saber disso. Muito triste. Vamos revisar a primeira aula passada? Tá. Na aula passada a gente viu que existem substâncias que são acumuladas no nosso organismo. Ele faz mal para o nosso organismo pode sofrer efeitos colaterais, podemos desenvolver doenças por causa dessas substâncias, doenças muito sérias. Normalmente eles afetam o sistema nervoso, podendo por isso afetar qualquer parte do nosso corpo, porque ele afeta o sistema nervoso que cuida do pulmão, afeta o sistema nervoso que cuida do coração, afeta o sistema nervoso que cuida dos músculos, enfim. Essas substâncias normalmente afetam o sistema nervoso e o nosso corpo não joga fora, deixa ali guardado. Não é que uma pequena quantidade vá afetar, tá? Para provocar a doença, tem uma determinada quantidade e isso varia de substância acumuladora para substância acumuladora. Mas o nosso corpo não joga fora, não descarta, fica no nosso corpo para sempre. E isso é o que nós chamamos de bioacumulação. Quando eu levo em conta um estudo de cadeia alimentar, eu posso observar o quanto essa substância, que é um bioacumulador, ele vai interferir na vida de todos que estão nessa cadeia alimentar. E o nome disso é biomagnificação. Ou seja, é o quão longe vai o acúmulo dessa substância. O exemplo que eu trouxe aqui, que a gente viu essa mesma imagem na aula passada, vamos botar o nosso pequeno laser, nosso coleguinha laser. Vou botar a caneta. O exemplo que a gente vê aqui, por exemplo, o urso é o ser vivo que nessa cadeia alimentar tem a maior quantidade da substância bioacumulada, correto? Ele acumulou a partir, dos crustáceos que estavam lá no começo dessa cadeia alimentar. Foram os primeiros consumidores dessa cadeia alimentar. Imagina, o urso nunca comeu nada, ele nunca comeu um pedacinho de mercúrio. Ele não estava num ambiente contaminado, mas ele foi ingerindo substâncias contaminadas gradativamente. Foram servindo a ele comida contaminada gradativamente. E ele foi o que apresentou a maior quantidade dessa substância. Então, aquele que apresentou os maiores efeitos colaterais por conta do bioacumulador, com certeza foi ele, o urso. O fim da cadeia alimentar. Não é verdade? É verdade. Bem, amores, nós temos uma substância que também pode ser um objeto, né? Chamado de bioindicadores. Olha só, bioindicadores é um indicador, vida, indicador indica. Então, é um indicador que tem o quê? Vida, tá? Os indicadores, qualquer indicador, ele pode ser uma substância ou ele pode ser um objeto que vai destacar aquela informação que eu quero. Por exemplo, em química, nós temos indicadores de ácido-base. Ou seja, é um líquido que vai me indicar se é ácido ou se é base. Eu também tenho uma fitinha indicadora. Então, é um objeto, é uma fita. É um papel de tornassol. Ele é um indicador ácido-base. Então, o que ele vai me dizer? Se é ácido, se é base. Ele vai me dizer se está contaminado? Não. O que ele vai indicar? Ácido-base? Não é um indicador ácido-base?
Pois é. Os bioindicadores são diferentes. Eles são necessariamente organismos. E eu vou utilizar esse organismo para identificar uma alteração ambiental. O tipo de organismo que eu vou utilizar é diferente. Vai depender do quê? Do que eu quero identificar. Eu tenho dois tipos de organismos indicadores ou bioindicadores. Eu tenho aqueles que são sensíveis e tenho aqueles que são tolerantes. Qual a diferença? Amor, o sensível, vamos para o laser. O sensível, ele vai morrer. Simples assim. Ele não tolera aquilo ali que eu quero indicar. Então, vamos dizer que eu quero indicar uma contaminação por um determinado tipo de gás. Eu pego aquele bioindicador e levo. Eu quero saber se minha central está eliminando partículas com enxofre. Não sei porquê. Eu pego um bioindicador, um organismozinho vivo que é sensível ao enxofre. Eu trago ele para cá de estampo, eu posso ficar olhando. Se ele é sensível e aqui tiver qualquer quantidade de enxofre, ele assim, porque ele é sensível. Se tem, ele morre. Simples assim. Já os tolerantes, o que eles fazem? Toleram. O que é ser tolerante? Ela até aguenta um pouco. Ai, dependendo, se tiver muito daquilo ali, ele não aguenta e morre. Certo? Então eu tenho esses dois tipos de bioindicadores. Os sensíveis, que é aquele não aguenta nada. E os tolerantes, que aguentam uma determinada quantidade. O quanto cada um aguenta varia também, né? Varia do tipo de bioindicador. É igual a gente. Varia, nossa tolerância ou sensibilidade varia pelo tema que a gente vai estar abordando. Vamos reclamar dos mangás e eu vou chamar mangá de anime. É a mesma coisa, tudo com aqueles olhos arregalados. Pra mim, ó. Meus queridos fofuchos sensíveis, vão virar inimigos mortais meus, porque vão dizer assim, ridículo. Anime e mangá são extremamente diferentes. Olha, não consigo mais nem olhar na cara da professora depois desse tipo de comentário tão, né? Sensível. Já os tolerantes vão dizer o quê? Oh, meu Deus, a professora não sabe das coisas. Alguém precisa dizer pra ela que anime e mangá são diferentes. E tem muita diferença, muita. Esses mais tolerantes, né? Os menos tolerantes vão dizer assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém explicou pra tia Tais, não, que mangá e anime são diferentes. Eu vou lá dizer pra ela. Menos tolerantes. Tá, gente, foi só um exemplo. Eu sei que tem diferença. Eu não consigo identificar, mas eu sei que tem diferença, tá? Vamos voltar aqui? Vamos voltar? Bioindicador, o sensível, ele vai morrer na presença daquilo que eu quero indicar. E o tolerante, não, só se tiver um montão. Tá, beleza? O tipo de bioindicador que eu vou utilizar, vamos voltar para o nosso lápis. O tipo de bioindicador que eu vou utilizar vai depender do tipo de ambiente, porque, gente, eu não posso usar um bioindicador de solo na água. Ele vai morrer afogado. Do mesmo jeito, se eu pegar um bioindicador de água e botar ele na terra, ele vai morrer seco tisgo. Então não, vai depender do ambiente, eu preciso respeitar isso. Outra coisa, eu também vou precisar identificar quem é que eu vou identificar, ou seja, o agente contaminante. E, gente, esse agente é junto. Não é separado. Não é gente. Não é o agente. O agente secreto que eu vou descobrir. Ou seja, aquela substância que é o meu contaminante e eu quero indicar ele. Tá, beleza? Eu trouxe aqui alguns exemplos de bioindicadores. São, na sua maioria, insetos. Por exemplo, vamos para o nosso laser.
Aqui eu tenho Plecoptera perlidae. Ei, esse daqui o P tinha que ser minúsculo, né? Nomenclatura, tá errado. Desculpa, copiei e colei. Ele é um inseto aquático sensível à poluição. Como ele é sensível, quer dizer o quê? Se eu botar ele num ambiente que tem o poluente, ele vai morrer. Então, o que eu posso fazer? Eu pego 15 ou 5, todos eles são sensíveis. Então, todos vão morrer. Aí eu pego lá, não é aquático? Eu quero identificar se um rio está poluído. Então, eu pego eles, eu não vou soltar no rio, gente. Se eu soltar no rio e ele conseguir nadar 2 metros para poder morrer, como é que eu vou saber? Cada um nada para um lado diferente. Não, o que eu faço? Eu pego eles, pego a água do rio, jogo dentro da vasilha que eles estão e espero. Se tiver poluído, ele vai o quê? Morrer. É isso aí. Aqui eu tenho mais 2 insetos que são sensíveis à poluição. Olha aqui, ó. Mais 2 insetos sensíveis à poluição. Professora, é para eu decorar esses nomes? Não, amor, é só para você saber que aqueles que são sensíveis, na hora que eu botar ele em contato com a gente, ele vai morrer. Simples assim. Aqui eu já tenho, ó, 3 que são resistentes. O que é isso? São larvas de mosquitos que são resistentes. Essa sim, eu pego uma pequena quantidade, ou grande, enfim, coloco em contato com a água. A quantidade que vai morrer e o tempo que eles vão levar para morrer vão me indicar o grau de poluição. Aqueles que são sensíveis, eles vão me dizer simplesmente se está poluído ou não. Aqueles que são resistentes, eles vão me indicar o grau de poluição. Então, eu sei qual é o grau de resistência dele. Os cientistas, ao utilizarem esses 3 tipos de larva, já sabem qual é a resistência dessa larva. Então, se tiver pouco, eles sobrevivem. Se tiver médio, tem uma escala, tipo de 0 a 10. E o tempo que ele leva, se ele vai sobreviver, se ele vai ficar só tonto, se ele vai só dormir ou se ele vai morrer. Eles já sabem desses graus, ok? Essa daqui é uma minhoca d'água, também é resistente, tá? E ela, na verdade, ela é encontrada em locais muito poluídos. Olha só, já é um indicador. Se eu encontrei esse tipo de minhoca num local, já tá me falando que ali tá muito poluído. E se eu encontrei um monte? Meu Deus do céu, casa cheia. Grau de poluição nas alturas. Aqui, ó, 2 tipos de caramujos, vamos dizer assim, que são resistentes, tá? Então, eles podem ser encontrados naturalmente e são resistentes. Eles podem ser um indicador, porque se eles são encontrados ali naturalmente, eles começam a morrer, pode ser uma apresentação do grau de poluição, tá bom? Então, os resistentes e os sensíveis, que são os tolerantes e os sensíveis, são muito utilizados. Ai, tia, que dó. Dó eu tenho é do mundo de ter um tanto de gente como tem. Porque, meu amor, agora que a gente vai para a parte triste. Falar de poluição é falar do efeito do homem na natureza. Simples assim. Esse primeiro caso que eu trouxe, que é um dos casos que o nosso livro também traz, fala sobre um crime ambiental. Porque se tem a mão do homem, não é um desastre. Desastres são naturais. Desastres não podem ser evitados. Acidentes provocados pelo homem são crimes. Eles poderiam ser evitados. Em Minamata, no Japão, em 1930, uma empresa começou a jogar no leito do rio mercúrio.
Algumas bactérias conseguiram absorver esse mercúrio e transformar numa substância chamada metilmercúrio. Amor, se mercúrio já é poluente, o metilmercúrio é 5 vezes mais tóxico do que o mercúrio. O primeiro registro de efeito colateral por conta dessa poluição aconteceu em 1956. Ou seja, 26 anos depois do início. Você imagina a quantidade de metilmercúrio produzido durante esses 26 anos? Você consegue imaginar a abrangência desse poluidor, desse agente contaminante, desse bioacumulador? Eu te falo. Houveram mais de 3.000 pessoas afetadas por essa poluição. 1.800 pessoas morreram comprovadamente por conta disso. Atingiu a cadeia alimentar de uma forma que até hoje a gente não consegue mensurar. E gerou muitas pessoas doentes, com seu sistema nervoso afetado. Doenças neurológicas que afetavam a parte muscular, mutações, já que as pessoas nasciam sem um braço, deformações, tudo por conta desse agente contaminante. Aí você fala assim: ah, professora, que paia, lá no Japão. Mas não vamos falar do umbigo dos outros não, né? Vamos falar do Brasil. O Japão, ele tem uma preocupação gigantesca, em sua maioria, sobre os efeitos colaterais das suas ações no meio ambiente, principalmente quando isso pode afetá-los. Já nós, brasileiros, eu vou trazer 10 casos de crimes ambientais. O primeiro crime ambiental que eu vou citar aconteceu em 1980, o ano que eu nasci. Indústrias do município de Cubatão, em São Paulo, despejavam toneladas de gases tóxicos no ar, o que resultou em uma nuvem venenosa que causou problemas respiratórios em crianças, adultos e até provocando partos prematuros de bebês. Além dos bebezinhos nascerem antes da hora, amor, eles nasceram com deformidades. Em 1984, ou seja, apenas 4 anos depois, ainda em Cubatão, houve um incêndio causado por vazamento de milhares de litros de gasolina de um dos dutos da Petrobras. Somado ao início do incêndio, gente, matou quase 100 pessoas. Em 87, nós tivemos o nosso pior acidente radioativo no Brasil, com o elemento radioativo Césio-137. Você sabe o que aconteceu? O dono do ferro velho comprou um equipamento de radioterapia que estava num prédio abandonado. Simples. E aí, quando ele abriu, tinha um pozinho brilhante. Ai, que legal, que lindo! Era o cloreto de Césio-137, que é extremamente tóxico. Sem saber o que ia acontecer e achando lindo aquele pozinho brilhante que brilhava no escuro, ele levou e saiu distribuindo no bairro dele. Pois é. Ele morreu. Várias pessoas morreram. E muita gente ficou com sequela pro resto da vida. Simples assim. O quanto abrangeu? Bem, na época eles fecharam o bairro. Fecharam de botar em quarentena, tá? De ninguém entra, ninguém sai, até que se limitasse. Mas foi comprovado que abrangeu aproximadamente 4 bairros. E muita gente, já que era tipo crime, ficou de bico calado
sem saber os efeitos colaterais no seu corpo, tanto físicos quanto psicológicos e no sistema nervoso, vamos dizer, como um todo, com medo de ser preso ou de parar na mídia. Aí em 2000, o navio petroleiro não tinha o que fazer e derramou óleo na Baía de Guanabara. Afetou a nossa fauna e a flora marinha de um jeito que hoje nós estamos nos reerguendo desse acidente. Em 2003 houve o primeiro vazamento da barragem, que foi a de Cataguases. Liberou 500 mil metros cúbicos de resíduos orgânicos e de soda cáustica. Amor, absorvido pelos lençóis, pelo solo, foram parar nos lençóis freáticos e contaminaram todos os rios alimentados por eles. Isso sem contar o que aconteceu com os locais que foram cobertos por esses resíduos tóxicos. Não contente, 4 anos depois, mais uma barragem rompe, em Miraí, também em Minas Gerais. Foram 2 milhões de metros cúbicos de água misturada com argila, além de metais pesados. Olha como ficou a cidade, que linda, né? Ainda hoje, 13 anos depois, a natureza ainda não se recompôs completamente. Solo e água poluídos, perda de biodiversidade de fauna e flora. Vamos falar de 2011, quando teve um vazamento de óleo? Foram só mais de 3 mil barris de petróleo no mar, lá na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Meu Deus, no Rio? No Rio, mas não teve aquele vazamento? Teve. E depois teve esse? Teve! Tá vendo por que a gente tava se reerguendo agora? Ah, mas não se preocupa não, porque em 2015 teve o vazamento de efluentes líquidos. Efluentes líquidos, gente, são líquidos altamente poluídos que foram jogados em lagoas. Eles descobriram que, ao invés de tratar, eles estavam liberando na lagoa. E o que aconteceu? Por que eles descobriram? Pessoas começaram a apresentar sintomas de doenças provocadas por intoxicação de bioacumuladores. E muitas pessoas. Doenças supostamente leves, tá? Intoxicações alimentares, comparadas insuficiências respiratórias, mas coincidentemente todas perto daquela lagoa, até descobrir que a lagoa está contaminada, até descobrir que a contaminação é porque a empresa, ao invés de tratar, estava simplesmente jogando lá. Vamos falar do sério agora? A barragem de Mariana, ela é considerada ainda hoje o maior desastre ambiental do Brasil. Desastre. Desastre da natureza, meu amor. Isso foi crime, porque poderia ter sido evitado. Mais de 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minérios foram lançados. Esses rejeitos de minérios, eles apresentavam metais pesados e substâncias radioativas. Ele atingiu a bacia hidrográfica local, que abrange mais de 230 municípios. Tá, ele provocou só 19 mortos. Gente, 19 mortos é pouco? Eu não acho. Só se eu for comparar com a barragem de Brumadinho, que caiu 4 anos depois. Porque lá em Brumadinho foram 252 mortos e 13 desaparecidos. Brumadinho teve um apelo social maior porque, enfim, as imagens são aterrorizantes.
Você saber que aquele prédio que foi derrubado e engolido pela enxurrada de lama estava cheio de pessoas, abala qualquer um, não é? São 252 mortos e 13 desaparecidos. Atingiu 290 hectares. Gente, foram 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Bem menos do que o outro, que foram 34 milhões. Mas só foram 4 anos de distância. Não tinha nem dado tempo, quer dizer, ainda hoje não deu tempo de se recuperar de Mariana, quando aconteceu o Brumadinho. E aí, quando aconteceu o Brumadinho, a sociedade descobriu que tem mais 23 barragens com os mesmos riscos. Então, tem mais 23 cidades que vivem em estado de alerta o tempo inteiro. Qual é o maior mal do equilíbrio ecológico do mundo? Todas essas substâncias dos rejeitos, elas são bioacumuladoras. Eles não foram retirados do local porque é impossível você raspar esses milhões de metros cúbicos misturados de terra, argila, metal pesado. O solo está absorvendo tudo e estão indo para os lençóis freáticos e vão parar no mar. Em efeito colateral, fauna e flora do mundo são atingidos. Cada dia um pouco mais. Precisamos repensar como a gente lida com o mundo, porque a gente só tem esse. Mariana, antes e depois. Olha só, Bento Gonçalves sumiu do mar. Brumadinho, antes e depois. Barragem, já era. Desastres, furacão, tufão, tsunami, não podem ser evitados. Crimes podem. Fica de olho na agenda e a gente se vê na próxima aula. Acho que vai ser mais legal a próxima. Beijo no coração. E, gente, vamos repensar os nossos hábitos, porque como todos esses acidentes foram provocados em nome do avanço da tecnologia, do avanço da qualidade de vida, do número de produtos que nós temos, todos nós temos um dedinho de culpa aí, quando escolhemos os produtos que vamos levar para casa. Então vamos repensar o nosso comportamento, antes, durante e depois do consumo, ok? Um beijo no coração.